casa de Deus. Como é bom estar aqui. Eu agradeço a Deus por estar novamente aqui, falando da sua palavra. O coração saindo pela boca, tá? Mas vamos lá, vocês me ajudam. O que você tem de importante na sua vida? O que você acha importante para você? Às vezes, nós temos coisas importantes para nossas vidas, mas nós temos que lutar para ter uma coisa importante. Um diploma, por exemplo, você estuda para ter aquele diploma, você se prepara para ter aquele diploma. O teu trabalho, você se prepara para o teu trabalho todos os dias. Ao sair do teu trabalho, você se prepara. Filhos, vocês que são pais, têm filhos, vocês se preparam para ter filhos. Se não estão preparados para ter filhos, no momento que o filho é concebido, começa a preparação para você ter aquele filho. Então, tudo tem que ter um preparo. E no seu relacionamento com Deus? Qual a importância do seu relacionamento com Deus? Como você se prepara para ter um relacionamento com Deus? Até que ponto chega a sua intimidade com Deus? O quão perto de Deus você está? O que eu e você fazemos para não nos afastarmos da presença de Deus? Porque às vezes nós sentimos que Deus nos abandonou. Será que Ele nos abandonou mesmo? Ou é nós que estamos nos afastando cada vez mais da presença dEle? Será que estamos seguindo corretamente os seus preceitos? Ou será qual o tamanho da sua fé? Qual será o tamanho da sua fé? Será que está pelo menos no tamanho de um grão de mostarda? Nossa gratidão como está? Será que estamos sendo gratos a Deus? O amor pelo próximo como está? Você está amando o próximo como Jesus amou ou como Jesus pediu que nós amássemos o próximo? E o amor a Deus? Como está o amor a Deus? Já pensou se você está amando realmente a Deus? Será que temos orado o suficiente? Qual foi a situação mais difícil de sua vida? Você orou? Você teve a resposta? Houve um papel importante nessa tua oração? Vamos refletir sobre isso hoje. Eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Todos acharam? Vamos fazer mais uma breve oração aqui para Deus falar conosco. Querido Jesus, amado Pai, nosso Senhor e Criador, santificado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado por estarmos aqui novamente na tua santa casa. Te peço, Senhor, que nos abençoe. Te peço que o teu Espírito Santo esteja presente em cada coração aqui. Te peço que o Espírito Santo me ilumine, que eu fale através de ti, ó Pai. Perdoa, por favor, os nossos pecados. É o que lhe pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, Neemias, do capítulo 1, do versículo 4 ao 11. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus,
Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de toda corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, vós espalhei por entre os povos. Mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá ajuntarei e o trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Antes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. Querida, né? É uma oração que Neemias estava fazendo, preocupado com o povo de Israel. Neemias era o copeiro do rei da Pérsia, o rei Artaxerxes. Ele era um servo fiel ao rei. Era um homem importante, um homem de confiança. E ele se preocupou com o povo dele. Quando ele viu os muros de Jerusalém sendo destruído, que foi destruído, ele se preocupou, ele orou a Deus, ele estava preocupado com o povo dele. E Deus ouviu a oração de Neemias. Esse ponto que eu queria chegar. Como que está o nosso relacionamento com Deus? Como estão as nossas orações perante Deus? Nós, além de Neemias, temos vários exemplos de orações na Bíblia. Vocês sabem quantas orações tem na Bíblia? Alguém que sabe quantas orações tem na Bíblia? Eu pesquisei em alguns lugares aí. Tem aproximadamente 650 orações na Bíblia, fora os salmos, porque os salmos também são orações. Temos a oração de Abraão que era amigo de Deus, né? Fala que era amigo de Deus. E Abraão intercedeu por seu sobrinho Ló, quando ele recebeu a mensagem que a cidade em que Ló morava seria destruída. Então Ló se preocupou com o sobrinho dele. E ele vai perguntando para Deus, né? Se tiverem 50 justos, o Senhor destruiria a cidade por causa dos 50 e foi baixando, né? Até chegar em 10. Se tiver 10 justos, o Senhor destruiria a cidade? E Deus fala para Ló: não. Enquanto tiver 10 justos na cidade, eu não destruirei a cidade. Então Deus ouviu a oração de Abraão. A oração de Moisés também, né? Uma oração muito importante. Moisés orava por um povo que, na verdade, povo pagão já, porque era povo de Israel, mas eles tinham os costumes do Egito, então estavam pecando, estavam transgredindo os mandamentos de Deus, e Moisés intercedia pelo povo. Moisés
pedia a Deus que perdoasse o povo. E também temos a oração de Ezequias. Ezequias orou para ele, né, pedindo para ele saúde, porque Ezequias, ele teve uma enfermidade mortal, onde ele ia morrer, onde o profeta Isaías pede para Ezequias que coloque em ordem a sua casa, porque ele ia morrer. E Ezequias não queria. Ezequias estava vendo que o povo ainda precisava dele. Ezequias queria viver mais. E Ezequias implorou a Deus, pediu a Deus, e Deus atendeu a oração de Ezequias. Tanto é que Ezequias viveu mais 15 anos. Temos a oração de Ana, uma oração de uma mulher aflita, uma oração que queria ter um filho. Ana era esposa de Eucana, onde Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina, que tinha inveja de Ana, que prejudicava a Ana, que falava as coisas para Ana, porque Ana não conseguia dar um filho para Eucana, e naquela época era muito importante uma mulher ter um filho. Então Ana vai até o tabernáculo, Ana se ajoelha na frente das cortinas do tabernáculo, e Ana implora para Deus que ela tenha um filho. E o sacerdote ali, que estavam ali, né, sentado olhando, achando que Ana estava bêbada. Às vezes nós passamos por isso, às vezes tem pessoas que acham que estamos loucos ou estamos bêbados, e Ana foi passada por bêbada. O sacerdote achou que ela estava bêbada, mas ela estava apenas aflita, fazendo uma oração, pedindo um filho. Tanto é que ela foi a mãe de um dos maiores profetas, né? O profeta Samuel. E também as orações de Daniel, Paulo e tantas outras pessoas que oraram na Bíblia e foram atendidas. E o maior exemplo de oração que nós temos é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, ora e pede para o seu Pai que cuide dos seus filhos, pede por ele. Eu gostaria de ler Marcos 1,35. Todos acharam? Então, no verso 35 do primeiro livro de Marcos está escrito: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava e procurava. E ali orava. Só até aqui, já estava passando. Então, Jesus, ele levantava de manhã. Ele considerava a oração mais importante do que o alimento, porque ele não se alimentava. Ele simplesmente levantava e saía para um lugar para ter o seu momento de oração com Deus. E também temos lá Lucas 6, 12 e 13. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, tá? Bem pertinho ali, só vira ali já chega no livro de Lucas. Então, ali no livro de Lucas, no capítulo 6, está escrito: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Então, ali Jesus achava muito importante orar sozinho, do que até reunir grandes multidões. Ele se recolhia em lugares desertos para orar. Ele desfrutava das horas preciosas com seu Pai Celestial. E ele orou em secreto. Ele orou pedindo que Deus ajudasse a fazer uma escolha, que era escolher os 12 apóstolos. Isso que também nós temos que levar esses exemplos para nós quando vamos fazer alguma escolha. Orar a Deus, pedir que Deus nos ajude a fazer essa escolha. Se até o próprio Jesus orou e pediu para fazer uma escolha, quem somos nós para fazer escolhas
sozinhos. Nós precisamos de Deus para fazer nossas escolhas. Se nós não tivermos Deus, nós vamos se dar mal nas nossas escolhas. Então nós precisamos sempre de Deus para fazer nossas escolhas. Deus ouve todas as nossas orações? Sim, com certeza Deus ouve todas as nossas orações. Deus responde todas as nossas orações? Algumas orações recebem um sim como resposta, e outras Deus deixa para responder na hora certa. Mas Ele sempre responde. O que podemos dizer das orações sem resposta? Que Deus não ouviu? Não. Ali diz que Deus sempre ouve. Deus ouviu as nossas orações. Ele lê nossos pensamentos, como que Ele não vai ouvir nossas orações? Ele sempre ouve nossas orações. Mas pode ser que a sua oração não tenha recebido uma resposta. Por que será? A Bíblia nos fala o porquê. Vamos ver lá em Deuteronômio 28:15. Todos conseguiram achar? No livro de Deuteronômio, capítulo 28, no verso 15, está escrito assim: Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Ainda quero ler mais um versículo em Provérbios, capítulo 28, verso 9. Está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 9, está escrito assim: O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. É uma frase forte essa, mas é Deus que nos fala, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que fala que o que desvia de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração será abominável. O que é a lei do Senhor? A lei que nos deixou, a lei dos 10 mandamentos. Então vamos pensar nisso, né? Se nós não guardarmos os mandamentos, será que Deus ouve a nossa oração? Por isso que eu quero voltar lá no livro de Neemias, né? No capítulo 1. Onde na oração dele, Neemias está tão preocupado porque o povo não está guardando os mandamentos. Ali no verso 7 está escrito assim, vou ler novamente: Temos procedido de toda corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos e nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Aí podemos pensar, né? Neemias estava preocupado porque o povo já não estava guardando mais os mandamentos. O povo transgredia os mandamentos de Deus. Ainda no versículo 9, diz assim: Mas, se vos converterdes e a mim guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá juntarei e tratei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o seu nome. Então aí a gente vê cada vez mais como é importante guardar os mandamentos. Se Neemias sabia disso, se Neemias falou tanto da lei de Deus nessa oração, tanto dos mandamentos, é porque Neemias sabia desse versículo ali.
de Provérbios, que até a sua oração é abominável se você não guarda os mandamentos de Deus. Às vezes também nós não recebemos a resposta devido ao pecado oculto. Como é que tem pecado? Às vezes a inveja, a raiva que a gente guarda no coração. A gente está cometendo tantos pecados, né? A irmã Toninha fala sempre que a gente comete, até se um cristão comete 50 pecados por dia, imagine um que não seja cristão. Então, se nós cometemos 50 pecados por dia, quantas vezes nós temos que pedir perdão por dia? 50 vezes? Mas nós pedimos quantas vezes perdão a Deus por dia? 1, 2, talvez 3. Mas tem que ser 50 para que Deus ouça a nossa oração, para que Deus perdoe o nosso pecado. Porque senão, quer dizer, ouvir Deus ouve, mas que Deus responda nossas orações. Nós temos guardado os mandamentos como Deus ordena? Será que nós temos guardado todos os mandamentos? São 10. Hoje eu vou falar de um mandamento específico aqui, que é não tomar o seu santo nome em vão. É o terceiro mandamento que Deus pede para nós guardarmos. É um mandamento que às vezes a gente não se dá conta que a gente está transgredindo esse mandamento. Nós, como pessoas, seres humanos, erramos, então nós podemos transgredir o mandamento sem às vezes nem perceber. O que significa tomar o nome de Deus em vão? O que será que significa? Vão? O vão é um vazio. Então, você fala o nome de Deus às vezes no vazio? Então, tomar o nome de Deus em vão, muitas vezes, é uma blasfêmia, porque você não se dá conta, mas você está blasfemando contra Deus. Mais alguma coisa que a gente toma Deus, fala o nome de Deus em vão, às vezes é nos juramentos. Às vezes a pessoa, eu juro por Deus que eu fiz tal coisa, eu juro por Deus que eu vou fazer tal coisa. Esse juramento você vai levar a sério? Se você vai levar a sério, você não está transgredindo o mandamento. Agora, se você jura e não leva a sério, você está transgredindo o mandamento. Você está tomando o nome de Deus em vão e jurando em falso. Então, você está pecando por isso. A oração é algo muito sério. Se nós, às vezes, só oramos, mas oramos com um pensamento em outra coisa, às vezes não estamos com o pensamento elevado a Deus. Nós estamos levantando o nome de Deus em vão. Muitas piadas hoje em dia existem usando o nome de Deus. Assim, eu acredito que o povo de Deus mesmo, nós como adventistas, nós se policiamos disso, em fazer piadas no nome de Deus. Mas tem muitas pessoas de fora que fazem muitas piadas usando o nome de Deus. Então, fazer esse tipo de piada é levantar o nome de Deus em vão. E quando a pessoa fala, ai meu Deus, é um hábito às vezes. Eu estou pregando para mim, porque eu sou assim, às vezes eu falo, ai Jesus, ai Senhor. Você está pensando em Deus quando você fala assim? Se você fala, ai meu Deus, mas você levar o teu pensamento a Deus, você não está levantando o nome de Deus em vão. Mas se você fala, ai meu Deus, e nem lembra do nome de Deus, você está levantando o nome de Deus em vão. Então, vamos largar esses hábitos de falar, ai meu Deus, ai meu Jesus, ai meu Senhor. Se nós falarmos isso, no momento que nós falarmos, vamos lembrar de Deus, para que nós não possamos estar transgredindo ali o terceiro mandamento, que é levantar o nome de Deus em vão. Então, é isso que eu peço para todos refletirem sobre esse mandamento.
que é às vezes um mandamento difícil de ser vivido. Um mandamento que nós nem se damos conta que estamos transgredindo. Então vamos pensar nisso, vamos nos policiar, vamos criar hábito de pensar em Deus cada vez que nós falamos no nome de Deus. Falando hoje, até ali, nós falamos da escola sabatina, né, dos pecados de Davi. Davi era pecador. E como Deus respondeu às orações de Davi? Se Davi era tão pecador. Davi cometeu vários pecados. Mas o maior dos pecados de Davi foi quando ele cobiçou a mulher do seu próximo. Ele transgrediu o mandamento. Ele adulterou. Davi teve muitas mortes. Ele foi chamado de um homem sanguinário. Mas as guerras que ele lutou, Deus estava à frente. Deus estava dando as coordenadas. Davi estava livrando o povo dele. Davi estava lutando pelo povo dele. Foram tantas mortes, tanto sangue derramado, mas Davi estava lutando pelo povo dele. Mas a pior morte que Davi cometeu, o pior pecado, foi uma morte que ele arquitetou. A morte de Urias, a morte do marido da mulher que ele tomou. Então foi um pecado arquitetado. E Davi depois se arrependeu por isso. Davi chorou ardentemente. Davi pagou pela consequência do pecado. Então isso acontece conosco também. Nós cometemos pecados. Nós pagamos pelas consequências. Às vezes nós falamos: nossa, por que Deus está sendo assim comigo? Não é Deus, não. É consequência do teu erro. Você errou. Deus não quer que nós erremos. Deus quer que nós estejamos sempre ao lado dele, pedindo para que ele nos ajude, pedindo para que ele nos oriente. Mas nós não, nós queremos às vezes fazer do nosso jeito. E às vezes nós pecamos por isso, por fazer do nosso jeito. Então vamos pedir a orientação de Deus sempre, para que ele nos perdoe. Porque você pode transgredir o mandamento, você pode pecar, mas se você se arrepender, como Davi se arrependeu, Deus perdoa e Deus responde nossas orações. Hoje tem o Salmo 51, que até foi lido um trechinho ali na nossa classe. E eu gostaria de ler esse Salmo aqui, para ter um exemplo, né, do arrependimento de Davi, para nós seguir esse exemplo de arrependimento. Sei que vai ficar um pouco longo aqui, mas os irmãos acho que não estão com fome ainda, né? Vai dar tempo. Então eu gostaria de ler esse salmo aqui e gostaria, assim, de nós todos refletir sobre esse salmo, refletir como Davi fazia, e para nós seguirmos o exemplo de Davi ao nos arrependermos. Então no Salmo 51 está escrito assim, ó: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi está pedindo para apagar as transgressões dele. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Vamos ser humildes como Davi e falar para Deus que nós conhecemos os nossos pecados. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo do meu recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faze-me ouvir jubilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto
dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele está implorando ali para Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi pediu que criasse um coração puro. Então nós devemos também seguir esse exemplo. Pedir para Deus que crie em nós um coração puro, ali no final do dia. Pedir 50 vezes perdão ali, se nós pecamos 50 vezes. Mas no final do dia, antes de você dormir, antes de você descansar, pede para Deus, cria em mim, Senhor, um coração puro. Porque Davi pediu, e que sejamos exemplos. Guia em mim, ó Deus, já. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Aí nós vemos, né? Que oração linda de Davi ali. Davi se humilhando para Deus. Então, nós seguimos esse exemplo, né? Davi tinha a convicção do seu pecado. Que nós tenhamos convicção dos nossos pecados também. Às vezes também nós somos egoístas na oração que nós fazemos. Aí nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Nós pedimos coisas que às vezes nem é preciso nós pedir, porque Deus sabe que nós precisamos, ou coisas que nós não precisamos, Deus sabe. Às vezes nós achamos que nós podemos mandar em Deus, e não é. Nós não devemos fazer a nossa vontade, pedir que Deus faça a nossa vontade. Nós devemos orar e deixar que Deus faça a sua vontade em nossa vida. Nós devemos nos colocar nas mãos de Deus. Eu gostaria de ler o versículo em Tiago 4:3. Eu deixei marcadinho aqui, mas ele sumiu. Achei. Todos acharam, então? Tiago diz ali, né? Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjarem vossos prazeres. E tudo que eu falei aqui, né? Às vezes nós pedimos mal, queremos que Deus responda a oração dos nossos prazeres, a oração que não precisa nós fazer. Gostaria de ler aqui também no livro Caminho a Cristo, tem algumas coisas que Ellen White falou sobre a oração. Então, no livro Caminho a Cristo, na página 60, está escrito assim: se mantivermos iniquidade em nosso coração e nos apegarmos a algum pecado de maneira consciente, o Senhor não ouvirá mas a oração que vem do coração arrependido e contrito será sempre aceita. Quando todas as faltas conhecidas forem corrigidas, podemos acreditar que Deus responderá a nossos pedidos. Então, até Ellen White fala, né, que se nós estamos transgredindo a lei de Deus, o Senhor não nos ouvirá. Mas se nós nos arrependermos, o Senhor virá. Tem mais um pedacinho aqui na página 63. Deus não espera que nos tornemos eremitas ou monges e que nós isolemos do mundo a fim de tornarmos interessados com os atos de adoração. Nossa vida deve ser igual a de Cristo, nos dividindo entre o monte da oração e o contato com as multidões. Então não precisa nós nos tornarmos monges, fugir do mundo,
Nós temos que estar no mundo, nós pertencemos aqui, agora, nesse momento, nessa terra. Então a gente tem que até levar para as outras pessoas, né, esses exemplos de oração, essas pessoas que oraram na Bíblia, que Deus atendeu. Então, nós devemos acreditar que sempre Deus nos perdoa. E o Espírito que deve predominar na oração para que ela seja eficaz, que deva ser, né? Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. E seguir, né, os exemplos de Jesus. A oração que Jesus ensinou aos discípulos, né? A oração que Jesus nos ensina. Jesus fala, Pai nosso que estais no céu, né? Ele eleva a Deus o pensamento ao falar assim, Pai nosso que estais nos céus. Quando nós falamos assim, nós elevamos nosso pensamento a Deus. Ou no início da oração, querido Deus, ou amado Deus, amado Pai. A gente leva o nosso pensamento a Deus para começar uma oração. Isso é um exemplo que a maioria que segue, então é muito importante isso. Santificado seja o teu nome. Nós estamos exaltando o nosso Pai. Jesus estava exaltando. Santificado seja o vosso nome. Então nós temos que santificar o nome de Deus. Santificar no perdão, na oração, nas boas obras que nós fazemos. Nós estamos santificando o nome de Deus. E colocar sempre, né? Seja feita a vossa vontade. Eu já ouvi pessoas dizer também assim, eu não sei orar. Tantos exemplos que nós temos na Bíblia, né, ali de oração. Como dizer eu não sei orar? É fácil orar. Orar é uma conversa com Deus. É como se fosse assim, nós pais que têm filhos, os filhos começam a falar e às vezes os filhos não sabem direito as palavras. E o pai, a mãe vai lá e completa aquela palavra do filho, completa o que o filho queria falar. Mesmo assim com Deus. Se você não sabe orar, se nós não sabemos orar, ao começarmos a falar com Deus, Deus completa as nossas palavras. Deus ensina-nos a orar. Ele coloca na nossa mente os nossos pedidos. Ele mesmo coloca. Ele sabe o que nós vamos pedir. Ele lê os nossos pensamentos. Então, para que possamos falar o que nós queremos, às vezes, para Deus, Deus coloca as palavras na nossa boca. Basta você começar a orar, santificar o nome dele, que Deus coloca as palavras na nossa boca. Paulo também nos dá as respostas. Quando devemos orar? Ele responde, devemos orar sempre. A Bíblia diz, né? Devemos orar sempre. A oração é um dever, é um privilégio. A oração é a solução para os nossos problemas. É entregar a Deus as suas vontades e deixar que Deus haja, deixar Deus agir, que Deus sabe o que é melhor para cada um. Eu gostaria de ler aqui um último versículo agora, que é 1 João 13, 22. Em 1 João 3, 22 está escrito: E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Mais uma vez aqui fala sobre os mandamentos. Então, se nós pedirmos, nós temos que lembrar, nós estamos guardando os mandamentos? Vamos pensar nisso, vamos refletir sempre nisso. Vamos refletir sempre nos mandamentos que Deus nos deixou.
aí nós vamos ser atendidos nas nossas orações. Vou contar agora uma pequena historinha aqui da minha falecida avó materna. Ela era católica, ela era temente a Deus e ela orava sempre. Eu lembro muito bem. Eu perdi ela quando eu tinha 13 anos de idade. Mas eu lembro que ela orava assim, ela rezava. Sempre o católico fala rezar. Ela vivia rezando. Ela rezava quando ela ia lavar roupa no rio, ela lavava roupa naquelas tábuas assim que tem no rio, ela batia aquela roupa ficava tão branquinha. E ela estava rezando na hora que ela estava lavando a roupa dela. Ela rezava na hora que ela estava preparando a comida. Quando ela saía para buscar lenha, que lá só tinha fogão a lenha naquela época, então às vezes todos os dias tinha que sair para o mato buscar lenha. Ela estava rezando durante aquela busca de lenha. Tinha um caminho que era da casa dela até na casa da minha mãe. Às vezes nós íamos na casa dela, pousada, e no outro dia nós não queríamos ficar às vezes na casa dela, nós insistíamos: vó, vamos lá para casa, vó, vamos junto com nós lá para casa, até que ela ia. Era um caminho, acho que de uns 7, 8 quilômetros mais ou menos, pelo meio do mato, assim, era uma trilha. Ela rezava o tempo inteiro naquele caminho. Para mim, essa mulher, essa minha avó, pela luz que ela teve, se eu for para o céu, eu tenho certeza que eu vou encontrar ela no céu. Porque ela orava muito e ela era uma pessoa maravilhosa. Não porque era minha avó, mas ela era uma pessoa muito temente a Deus. E ela nem conhecia direito a Bíblia. Porque até a minha mãe falou que ela foi ler a Bíblia depois de adulta. Então, se a minha mãe leu a Bíblia depois de adulta, a minha avó foi ler a Bíblia quando? Quando ela já tinha todos os filhos dela criados. E ela sabia que a oração era muito importante. E ela guardava os mandamentos, porque ela falava dos mandamentos de Deus para nós. Então, eu tenho ela como exemplo. E é muito bom ter uma pessoa assim para a gente relembrar. Uma pessoa que já se foi. Uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que orava. Nós devemos conhecer sempre a vontade de Deus. Deus não falha com suas promessas. Então ande com Deus. Crie um vínculo com Deus. Tenha confiança em Deus. Reflita em que Deus te ajudou até aqui. Reconheça que Deus é fiel. Deus está sempre presente em sua vida. Não deixe de orar nunca. Mesmo que você não compreenda a vontade dele, ore. Não duvide de sua soberania. Obedeça. Guarde os seus mandamentos. Crie hábitos de falar com Deus. Seja um instrumento de Deus para levar amor às pessoas. Que através da oração tenhamos mais união. Que através da oração tenhamos mais fé. Não esqueçam que Ele nos amou primeiro. Ele nos chama de filhinhos. Nunca é tarde demais para tornar-se o filho que Deus quer que você seja. Que sejamos filhos que honram ao Pai Celestial. E por fim, orar é aceitar que sempre seremos dependentes de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém.
sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém, querida, né? No perdão de Deus nós encontramos paz. Então, orar a Deus é um privilégio. Vamos ficar de pé para fazer uma oração. Querido Jesus, amado Pai, nosso Senhor e Criador, santificado e bendito seja o teu nome para todo sempre, meu Pai. Louvado seja o teu nome. Venho, Senhor, te pedir que nos abençoe, que nos ajude a nos arrependermos dos nossos pecados, que nos ajude a seguirmos os seus mandamentos corretamente, que nos ajude, Senhor, a estarmos sempre na tua presença. Ajude-nos, Senhor, a andar nos teus caminhos. Fica conosco toda a vida sempre, Senhor. Nos guia, nos alimenta com teu Espírito, Senhor. Nos coloca palavras na nossa boca quando nós não sabemos o que pedir, Senhor. E por favor, Senhor, perdoa-nos. Em nome do teu Filho amado Jesus, é que te peço. Amém.